Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, caros colegas, o mundo está a viver uma grande incerteza, fruto de uma crise sanitária inesperada, provocada por um vírus desconhecido e imprevisível, com consequências nefastas sobre a economia e o equilíbrio social. A pandemia da Covid-19 gerou, num curto espaço de tempo e de forma repentina, uma crise sem precedentes para a economia mundial, com quebras significativas no rendimento, afetando principalmente os países menos desenvolvidos e as famílias mais vulneráveis. Tudo mudou e de forma profunda. Cabo Verde é um desses países, muito exposto ao mundo e extremamente aberto ao mundo. Está a sofrer as consequências sanitárias, económica e social deste choque global e repentino. Temos agido desde que a China informou a OMS. As decisões, como eu disse na semana passada, têm sido sempre tomadas com base nas informações técnicas e científicas disponíveis e em estreita articulação com os órgãos de soberania, as câmaras municipais, as organizações não governamentais, as igrejas, o Conselho de Concertação Social, a OMS e a comunidade internacional. E é neste contexto duro que a nossa aposta tem sido a prevenção, com medidas também duras de restrições e contenção. É este o caminho que temos feito. Os cabo-verdianos, voluntariamente, têm feito um enorme sacrifício e, no geral, têm cumprido as orientações das autoridades. A obrigação de vigilância sanitária, a interdição de ligações aéreas e marítimas interilhas e internacionais, o confinamento obrigatório, o dever de recolhimento obrigatório, o encerramento de instalações de estabelecimentos e serviços privados, permitiram conter a propagação descontrolada da doença e o levantamento do estado de emergência em 8 ilhas. O sacrifício está a valer a pena e temos de continuar a manter a vigilância e a cumprir as regras. Há 40 dias, todas as ilhas de Cabo Verde estavam em estado de emergência e, neste momento, apenas 2 até hoje, a partir da manhã apenas uma, manterão essa situação. E o Serviço Nacional de Saúde está a responder bem. O Serviço Nacional de Saúde está a fazer um trabalho competente. A situação sanitária é comunicada diariamente pelas entidades competentes, explicitando com rigor científico o número de testes efetuados por município, resultados por município, doentes infectados por municípios, chegando até ao pormenor dos bairros, recuperado por municípios e testes pendentes. Todos os procedimentos estão devidamente protocolados e apenas neste momento, apenas uma ilha, a partir da manhã, continuará em estado de emergência. Senhor Presidente, esta é uma situação anormal e de exceção. Ninguém sabe ainda o real impacto da crise sobre o crescimento e o emprego. Todas as previsões apontam para uma profunda depressão da economia. As consequências serão duras e exigem uma grande capacidade de sacrifício de toda a nação cabo-verdiana. É neste contexto que o Governo tem atuado para, em primeiro lugar, proteger as vidas, proteger os cidadãos e atenuar os efeitos da crise Covid-19 sobre o rendimento das famílias e sobre as empresas. E como bem disse há dias alguém, neste momento a política económica é o combate à Covid. Neste sentido, o Governo aprovou um conjunto de medidas dirigidas à proteção social das famílias, do rendimento e das empresas, para mitigar, repito, mitigar os efeitos da Covid-19. Das medidas já conhecidas, destacam-se o rendimento solidário, que é uma prestação mensal de 10 mil escudos, correspondente a 50% do salário médio mensal dos trabalhadores cabo-verdianos por conta própria
informal, pertencentes ou não ao regime especial de micro e pequenas empresas. Neste momento já foram pagos, ou em processo de pagamento, 14.443 pessoas. O rendimento social de inclusão emergencial beneficia 2.772 famílias, a que se juntam 5.212 famílias programadas para o rendimento social emergencial, totalizando 8.000 famílias. A assistência familiar e alimentar contemplou mais de 25.000 famílias, correspondente a 129.000 cabo-verdianos. A políticas de cuidados essencialmente virada para os idosos e pessoas dependentes, que vivem isolados, também é uma das medidas a adotar em articulação com os serviços da Câmara Municipal, da Proteção Civil e da Saúde, que abrange 712 idosos dos centros do dia, e o serviço está a ser prestado por 44 cuidadores contratados para além da rede de cuidados familiares. O Governo intensificou e reforçou o investimento na mobilização e abastecimento de água no meio rural e criou as condições para mitigar os efeitos da seca e da Covid sobre uma larga franja da população cabo-verdiana. As medidas de proteção ao emprego, rendimento e empresas estão a ser executadas de forma programada e, neste momento, cerca de 750 empresas já requereram o regime simplificado da suspensão de trabalho, o que abrange 16.974 trabalhadores, segundo os dados do Instituto Nacional da Previdência Social. Esta medida impediu um aumento maior de desemprego e perda de rendimento das famílias. O regime jurídico excepcional de atribuição de subsídio de desemprego já foi atribuído a 475 trabalhadores. Já foram aprovados 2,1 milhões de contos em moratórias e as medidas fiscais e de crédito, com impacto na liquidez e na sustentabilidade das empresas, estão em execução. Todas as medidas serão permanentemente avaliadas, adaptadas, reforçadas e, se for necessário, mudadas. Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo tem plena noção que a luta será longa e que temos de começar a adaptar a novos pressupostos sociais e económicos. Com o término do estado de emergência em 8 ilhas, o Governo está a levantar de forma faseada e prudente as restrições relacionadas com o encerramento dos serviços, das empresas e de outras organizações de obrigatoriedade do confinamento. Neste sentido, o Governo já aprovou o decreto-lei que estabelece as regras de utilização de máscaras faciais médicas ou não médicas, introduzindo a obrigatoriedade de utilização de máscaras em determinadas situações e para determinadas áreas de atividade, quais sejam os transportes marítimos, aéreos e rodoviários, portos e aeroportos e, de uma maneira geral, aquelas que fazem o atendimento ao público, independentemente de se tratar do setor público ou privado. O Governo também aprovou a legislação que permite a isenção fiscal na produção e importação de máscaras, desinfetantes, álcools, outros equipamentos de proteção individual, o acesso gratuito às máscaras para as pessoas mais vulneráveis e ainda uma portaria que aprova as condições para a produção e utilização das máscaras não médicas de uso social ou comunitária e margem máxima de comercialização. Já foram retomadas as ligações marítimas com as devidas regras sanitárias entre as ilhas fora do estado de emergência e após os pareceres das autoridades da saúde, do IATA e da AAC, Agência de Aviação Civil, serão retomadas as ligações aéreas interilhas. O Governo está a criar as condições de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos habitualmente residentes em Cabo Verde, que se encontram temporariamente em país estrangeiro, tendo sido impedidos de regressar ao país na decorrência da interdição de voos e ligações marítimas. O Governo aprovará na próxima semana um plano de desconfinamento, devidamente calendarizado e fundamentado no parecer técnico da Subcomissão Técnica de Prevenção e Controle de Infecções da Direção Nacional da Saúde, para a retoma gradual do funcionamento de serviços públicos e privados, transportes interilhas,
reabertura de ginásios, academias, escolas de artes marciais, de ginásticas e similares, transportes públicos, atividades desportivas que impliquem aglomerado de pessoas, frequências de praia e de mar, realização de eventos públicos em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza, funcionamento de bares e restaurantes, barbearias, cabeleireiros, salão de beleza e similares, construção civil e obras públicas e privadas e reabertura das igrejas e outros espaços de cultos e funerais. Estas medidas permitem o retomar paulatino das atividades económicas e sociais do dia a dia da sociedade cabo-verdiana, baseadas, todavia, em novas formas de proteger de cada um que vivem em Cabo Verde, numa fase em que, necessariamente, as pessoas terão um grau de proximidade física maior e, como tal, mais expostas a um risco que importa mitigar ao máximo. No levantamento gradual das medidas de isolamento social, continuaremos a acompanhar de forma constante os dados epidemiológicos, podendo as medidas tomadas ser adaptadas ou serem reintroduzidas novas medidas para que a pandemia se mantenha controlável ou controlada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, brevemente o Governo apresentará ao país o orçamento retificativo e o Programa de Recuperação Económica para o período pós-crise Covid-19. Ancorados em novas valências, temos de reinventar e erguer de novo, com grande espírito de solidariedade, de diálogo com a sociedade e com a comunidade internacional. É importante que todos tenham a noção que vai ser um percurso duro e difícil. Termino, pois, com uma palavra de apreço à Direção Nacional de Saúde, ao Instituto de Saúde Pública, aos técnicos do Laboratório da Virologia, aos profissionais de saúde nos hospitais e centros de saúde, os agentes do Sistema Nacional de Proteção Civil, às Forças Armadas, às câmaras municipais, às ONGs, aos voluntários sociais, à Direção da Solidariedade e de Inclusão Social, às igrejas, às empresas, a todos os cabo-verdianos que, com elevado sentido patriótico e consentindo sacrifícios, em nome de todos, estamos a travar esta luta contra esta pandemia com grande caráter. A nossa diáspora apenas uma palavra: solidariedade e resiliência. Sei que conseguirão vencer. Estamos unidos, vamos vencer o vírus. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro de Estado, pela sua intervenção.